Capítulo 7 do livro Segredos do Profeta. 10 chaves para ativar encontros sobrenaturais proféticos. Com Jimmy Galloway. Subtítulo: O Segredo das Imagens. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Salmo 46, 10. Precisamos encontrar Deus, e Ele não pode ser encontrado em meio ao barulho e inquietação. Deus é o amigo do silêncio. Veja como a natureza, árvores, flores, grama, crescem em silêncio. Veja as estrelas, a lua e o sol, como eles se movem em silêncio. Precisamos de silêncio para poder tocar as almas. Madre Teresa. Em silêncio, minha mente lutou com cada pensamento acelerado. Eu era novo para esta prática, mas algo estava ganhando vida dentro de mim. Eu não conseguia parar de pensar na lista de tarefas pendentes em minha mente. Foi a primeira vez que pude ouvir meus pensamentos com tanta clareza. E foi como se um circo tivesse sequestrado meu cérebro. A mente de macaco assumiria o controle e, obviamente, não desistiria facilmente. Mas com o passar do tempo, fui ficando mais forte nessa prática. Às vezes, conseguia sentar-me por até 4 horas por dia em perfeita quietude, sem me preocupar com o que estava perdendo ou com as coisas que precisava fazer. Você pode perguntar: por que você faria isso? Isso parece loucura, embora talvez isso seja fora do comum para a nossa sociedade moderna de micro-ondas. Esse segredo tem estado no cerne da prática de todos os verdadeiros videntes. Eu me sentava esperando com intenção e expectativa de que em algum ponto durante a quietude eu experimentaria um encontro com Deus vivo no reino do vidente. Meses se passaram enquanto eu estava no lugar secreto. Meu espírito estava ficando mais forte e eu podia sentir que algo incomum estava para se abrir. Foi no 7º mês de espera que descobri algo. Eu estava esperando em silêncio, principalmente durante o dia e às vezes à noite. Eu tinha ficado com tanta fome de um mover de Deus no lugar secreto de minha vida de oração que esperaria e esperaria e esperaria. Mas era como se eu tivesse estagnado. Eu estava mais determinado do que nunca a ir mais fundo e entrar no reino do Espírito. Eu queria experimentar o que João, o revelador, encontrou no livro de Apocalipse. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvia atrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Apocalipse 1:10. Enquanto pressionava, percebi o poder do 7º segredo, o segredo da quietude. Eu estava esperando em Deus, esperando e esperando e esperando, mas nunca tinha entendido o segredo da quietude em minha espera. Foi como se eu tivesse descoberto esse segredo por acidente. Certa noite, eu estava determinado a experimentar a presença manifesta de Deus de uma maneira que ainda não havia conhecido. Acordei, joguei um pouco de água fria no rosto e sentei na cama, falando com Deus. Tudo bem, é isso. Vou ficar sentado aqui em silêncio até que você venha. Eu sentei em perfeita quietude. Minha mente disparou em pensamentos aleatórios durante os primeiros 20 minutos. Eu nunca teria pensado que tinha esse nível de DDA até esperar em Deus em silêncio. A luta é real. Enquanto estava sentado ali em silêncio, permaneci externamente calmo até que todo o ruído interno finalmente cessou. Demorou um pouco, mas era como se eu tivesse exaurido o circo interno de todos aqueles pensamentos barulhentos finalmente desistissem. Após cerca de 45 minutos de perfeita quietude, algo aconteceu. Você já ficou tão quieto que pôde ouvir seu próprio coração batendo
e talvez até mesmo senti-lo batendo suavemente? Foi assim, mas em vez do meu coração, eu estava ciente do meu homem espiritual. João diz que ele era e estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. E eu também poderia dizer que eu estava no Espírito depois de descobrir o segredo da quietude. Na fotografia, existe uma maneira única e realista de capturar uma imagem. Ajuda o visualizador a entender o ponto focal da imagem, usando o que é chamado de profundidade de campo. Com a profundidade de campo, o que está em foco na imagem é o assunto principal da fotografia, e o que está fora do foco, ou borrado, é o fundo. Isso ajuda a imagem a mostrar o ponto focal de uma forma mais pronunciada. Frequentemente, o natural é o que está em foco durante a maior parte de nossa vida, com o mundo espiritual e as realidades espirituais em segundo plano, ainda lá, mas apenas fora de foco. Naquele momento, o foco em minha consciência mudou. Era como se eu estivesse vendo o mundo espiritual em foco e o mundo natural borrado ao fundo. Nos meses seguintes, continuei a praticar o segredo da quietude e todas as noites acontecia algo que me ajudava a ver o reino do Espírito um pouco mais claro e com muito mais foco. Eu estava experimentando coisas celestiais como transes e visões, encontros angelicais e, mais importante, encontros com Jesus. No segredo da quietude, começamos a desbloquear a intensidade de ouvir e ver. A quietude nos dá a capacidade de ouvir e ver o que muitas vezes é esquecido quando outros ruídos concorrentes são mais altos. À medida que desaceleramos, podemos entrar pela fé nas realidades invisíveis em Cristo. E nosso foco nos dá uma graça maior para receber. Quando recebemos, há vários tipos de encontros que são os tipos preferidos de comunicação do Espírito Santo. Ele tem falado à humanidade por milhares e milhares de anos, usando esses métodos de revelação. Quando entendemos esses caminhos de Deus, podemos prestar mais atenção quando eles estão acontecendo. O segredo da quietude nos coloca em um lugar para receber dessas formas, da mesma forma que dormir nos coloca em um lugar para receber sonhos do céu. Vamos explorar os vários métodos que Deus usa para falar conosco no segredo da quietude. Subtítulo: A voz. Ao retornar e descansar, você será salvo. Na tranquilidade, na confiança, estará a sua força. Isaías 30:15. A outra coisa que acontece conosco quando abraçamos momentos de quietude é que começamos a ouvir a voz de Deus claramente. A quietude é como um par de fones de ouvidos com cancelamento de ruído. Acalma tudo a mais e evita de qualquer coisa roube nossa atenção, dando-nos a capacidade de entrar calmamente em um lugar de conexão com a voz do nosso Deus. Ao contrário da crença popular, a voz de Deus não é uma voz alta e estrondosa. A voz é muito mais suave e gentil. Houve um momento em que até o profeta Elias teve que aprender isso sobre a voz. Ele havia se familiarizado com momentos poderosos e de alta intensidade em Deus. Mas quando Deus vem falar com ele, algo estranho acontece. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis 19, do 11 ao 13. O grande mal-entendido sobre a voz de Deus propagada pela cultura popular é que ele fala alto, alto e orgulhoso. A cultura popular enraizou em nós imagens do tipo icônico de características que todos esperamos. Imagine uma grande voz estrondosa falando sobre Charlton Heston como Moisés. Isso pode ser válido, mas até mesmo Elias teve que aprender que a voz de Deus não vem em um tamanho único. Pode ser grande, mas também pode ser tranquilo e pequeno. Sua voz audível pode vir de várias maneiras, e é por isso que o sétimo segredo, o segredo da quietude, é tão profundo. Isso nos dá a capacidade de ouvir sua voz nas muitas maneiras que ela pode vir. Subtítulo: A voz interna. Todo mundo tem uma voz interna que ouvimos. Somos programados por nosso Criador para ouvir as vozes invisíveis. O problema é que muitas vezes eles podem ser tão sutis que podemos confundi-los com nossos próprios pensamentos ou ideias. A voz interna de Deus é mais suave do que qualquer outra voz. Há momentos em que é claro e proeminente, mas na maioria das vezes a voz interna carrega uma confiança silenciosa que oferece força interna ao ouvinte. O salmista diria assim: "Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina." Salmo 16, 7. Ao ouvirmos a voz falar ao nosso espírito, é como receber instruções em nosso ser. Ela nos impacta em um lugar que nada mais pode alcançar. Praticar o segredo da quietude nos ajudará a ouvir claramente a voz interna. Cada vidente também deve aprender a ser um igualmente bom ouvinte. Utilizar nossos olhos e ouvido nos ajudará a ser bons receptores de tudo que o Pai tem para nós. Classificar por meio da voz interna é como classificar nossos próprios pensamentos. Pode não vir linha sobre linha como um código de computador. O que descobri é que a voz interna vem mais como uma bússola do que como um código. É uma voz que fala fé ao nosso coração e nos ajuda a acreditar em coisas maiores sobre quem é Deus e o que Ele está fazendo. Inclinar-se em sua voz nos dá uma sensação de norte verdadeiro e ajuda a nos estabelecer na esperança de coisas maiores por vir. Subtítulo: A voz externa. O segredo da quietude também nos ajuda a ouvir com clareza aqueles momentos em que a voz audível de nosso Pai quer falar. A dificuldade com a voz audível é que nem todos reconhecem a fonte quando estamos ouvindo. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado.
Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. João 12, do 27 ao 30. O que me surpreende no texto acima é que, embora tenham sido agradecidos por ouvir a voz externa de Deus, eles não o reconheceram como a voz do Pai. Jesus até disse: esta voz não veio por minha causa, mas por sua causa. Como em: eu não precisava disso, mas você sim. Ouvir a voz externa de Deus nos dá a capacidade de acreditar em coisas maiores sobre Ele e até mesmo de vê-lo com muito mais clareza. Quando somos confrontados com a dificuldade de saber se a voz que ouvimos é Deus ou outra coisa, este é realmente um bom problema para ter. Isso nos força a pesquisar o que sabemos e o que não sabemos sobre a natureza de Deus, e quando fazemos isso, podemos vê-lo claramente. Subtítulo: Sonhando acordado. Sonhar acordado é algo que acontece principalmente por acidente. Nós nos pegamos sonhando acordados e paramos no meio do caminho, como se estivéssemos fazendo algo fora do personagem. Voltamos à realidade e continuamos com o nosso dia, tentando ignorar nosso súbito lapso de foco. Isso pode soar como sabedoria adulta, mas o problema é que nos impede de ouvir Deus nos desvaneio. O sonhador Daniel disse assim: eu vi nas visões da minha cabeça enquanto estava na minha cama, e havia um vigia, um santo, descendo do céu. Daniel 4:13. Daniel estava sonhando acordado, com visões em sua cabeça. Podemos pensar que sonhar acordado é a mente de macaco, vagando e nos dando um pouco de estreitamento. Mas há mais ocasiões do que imaginamos que nosso devaneio pode, na verdade, ser a voz do céu nos comunicando algo. O segredo da quietude intencionalmente nos coloca em um lugar para sonhar acordado. Quando estamos quietos e sem nos movermos, temos desvaneios, como se estivéssemos captando grandes ideias passando por nossa mente. Ficar quieto o suficiente para deixá-los acontecer pode exigir prática, mas, como qualquer músculo, a força para esta prática cresce com graça e esforço. Subtítulo: Transes. Transes são uma ocorrência com este segredo. Enquanto os sonhos ocorrem quando estamos dormindo, os transes são como sonhos. No entanto, em vez de estar completamente adormecido e sonhando, nossa mente está alerta, como se estivéssemos acordados enquanto nossos corpos estão desligados. A forma mais comum de transe de baixo nível ocorre com bastante frequência na vida cotidiana. Entramos em um carro, dirigimos por uma estrada e em algum lugar ao longo da jornada voltamos a estar presentes e percebemos que estamos no piloto automático dirigindo um carro. Assustador, certo? Esperançosamente para você, isso não parece um cenário familiar. O apóstolo Pedro era conhecido por cair em transe, e essa experiência foi exatamente o que abriu a mensagem de Jesus para ir além do povo judeu, apenas para os corações das nações gentias. Enquanto Pedro esperava que o jantar fosse preparado, Deus tirou um momento do tempo de Pedro e revelou a ele o novo plano da revelação da nova aliança. A boa nova naquela época estava sendo pregada, mas as portas do evangelho estavam prestes a abraçar todas as nações. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase.
viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Atos 10, do 9 ao 16. É interessante aqui que dentro do transe, Pedro vê algo além de sua compreensão. Não deve passar desapercebido que Pedro até se recusa a receber a mensagem que está sendo compartilhada com ele. Os transes têm a capacidade de nos transmitir algo que vai além do nosso paradigma, algo que talvez nunca tenhamos pensado antes. Quando um transe acontece neste nível, é um movimento do Espírito de Deus. Ele deseja atenção total e, por isso, usa um transe para nos colocar em foco absoluto para transmitir uma mensagem que poderíamos perder de qualquer outra forma. O segredo da quietude nos prepara para este tipo de encontro. E transes podem se tornar um meio pelo qual o Espírito Santo pode se comunicar conosco. Ezequiel, um profeta da Aliança Mosaica, nos fala de uma época em que o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele também caiu em transe. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou em Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Ezequiel 8, do 1 ao 4. Cuidando de seus próprios negócios enquanto estava sentado com os anciões de sua tribo, Ezequiel entrou em um transe. Nessa experiência do êxtase, ele foi capaz de ver o que ninguém mais viu, visões de Deus. Embora ele estivesse lá fisicamente com os anciões de Judá, o transe o levou além de sua própria compreensão e ao reino do sobrenatural para experimentar as realidades celestiais. Meu primeiro encontro com transes não foi intencional da minha parte. Foi um momento soberano do Espírito Santo, por meio do qual fui levado a um lugar diferente, além do nosso mundo físico, muito parecido com Ezequiel na passagem acima. Eu vi coisas que estavam além da minha compreensão. O que posso dizer é que transes não são algo em que você se entusiasma. Eles acontecem de forma mais relacional à medida que nos conectamos com o Espírito de Deus. Eles não são algo que tentamos fabricar como em quietude, mas foco na presença de Deus é igual a transes. Não. Esse tipo de pensamento é menos baseado na fé e mais formulado. Fé autêntica é relacionais. E todos os encontros que temos com Deus são de relacionamento ou para relacionamento. Subtítulo: Chaves para a voz. 1. Escreva. Então o Senhor me respondeu e disse:
Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque 2:2. Reserve um momento para escrever o que a voz interna de Deus está falando. Colocar cuidadosamente no papel o que Deus está falando conosco leva as coisas da visão para a audição. Passar da audição em seu coração para vê-lo no papel dará vida a ele e é o primeiro passo para tornar o invisível visível. 2. Comemore as palavras. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Reserve um tempo para celebrar as palavras como se estivesse tendo um banquete. Faça um grande alarido internamente sobre tudo que você ouve do céu. Alegre-se com isso, e isso trará transformação para a compreensão profunda de quem você é no coração de Deus. 3. Compare com as Escrituras. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel 9:2. Pegando o que vemos e ouvimos no segredo da quietude e comparando com as Escrituras, cresceremos em um entendimento mais profundo. Pode haver revelação parabólica que precisa de interpretação sólida. As Escrituras são generosas com exemplos da linguagem celestial. À medida que estudamos as Escrituras, pegamos o que está sendo revelado e comparamos com a linguagem do céu já exposta na palavra. Haverá algumas coisas que ouviremos que podem ser difíceis de entender, mas a boa notícia é que já existem muitos exemplos nas Escrituras que nos darão entendimento do que está sendo falado para nós. Subtítulo: Praticando quietude. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Praticar a quietude é a arte perdida que está sendo recapturada como parte fundamental de nossa caminhada de fé. Alguns chamam isso de esperar no Senhor, mas esperar em Deus pode ser mais interpretado como outra coisa. Muitas vezes, quando jogamos fora a frase esperar em Deus, as pessoas presumem que isso significa que estamos pacientemente esperando que Deus faça algo enquanto vivemos em nossa vida diária. Isso pode ser verdade. Mas o nível mais profundo de espera em Deus é praticar a quietude para abraçar um encontro. O que estou prestes a compartilhar com você sobre o segredo da quietude ativou um nível de visitações de Deus que todos podem experimentar. Se eles aprenderem o segredo da quietude e esperarem de todo o coração, alma e corpo quietos, eles encontrarão os reinos da presença de Deus em porções celestiais. 1. Encontre um lugar tranquilo. A maior distração para o segredo da quietude será o meio ambiente. Você está tentando praticar este segredo no meio do dia, em sua sala de estar, onde sua família está mais ativa? Se sim, nesse caso, você irá se preparar para o fracasso. Encontre um local sólido de silêncio para entrar neste segredo. As Escrituras chamam este espaço sagrado de o lugar secreto. Aquele que mora no lugar secreto do Altíssimo habitará sobre a sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91:1. O lugar secreto é o espaço que temos em nossa busca pela presença de Deus, onde não podemos encontrar distração. Qual é o teste decisivo para algo ser um lugar secreto?
Bem, este espaço sagrado está livre de distrações, boas e más. Está livre das redes sociais, livre de perturbações, de ruído e livre de qualquer outra coisa que possa nos impedir de praticar o segredo da quietude. Encontrar este espaço pode ser uma tarefa árdua no início, porque você pode pensar que está em um lugar secreto, mas e se algo ou alguém descobrir que você está lá? Anos atrás, havia um espaço que inicialmente pensei ser um lugar secreto para eu praticar o segredo da quietude. Infelizmente, um pássaro zombeteiro também pensou que este era um lugar seguro para ele fazer suas ligações dia e noite, bem do lado de fora da janela da sala em que eu estava. Minha frustração cresceu até que comecei a orar para que Deus movesse o pássaro ou talvez fizesse algo pior com ele. Eu então tive que realocar o lugar secreto para envolver Deus na quietude. Foi uma tarefa árdua, mas finalmente encontrei um lugar para praticar. 2. O tempo é tudo. O segredo da quietude é melhor praticado na hora certa do dia. E o que é este horário depende do estilo de vida da pessoa, trabalho, vida, família, etc. Por exemplo, eu sei que não sou capaz de praticar melhor o segredo da quietude quando eu primeiro acordo. Minha mente está muito ativa e não consigo ficar em silêncio absoluto. Naquele momento, eu quero realizar algo, seja tomar uma xícara de café, me vestir para o dia, fazer o café da manhã para as crianças, conversar com minha esposa, etc. Esta hora do dia é difícil para eu praticar a quietude. Também descobri que por volta das 2 ou 3 da tarde é uma hora muito boa para mim. Isso me lembra da época em que Adão e Eva caminhavam com Deus no frescor do dia. E eles ouviram o som do Senhor Deus caminhando no jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Encontre o horário que funcione melhor para você e o momento em que você encontra a presença de Deus realmente aparecendo em sua festa secreta. Em um dos meus últimos livros, Revolução Sobrenatural, eu examino as 4 vigílias da noite. Cada um desses relógios tem uma finalidade e um benefício diferentes. Descobrir que horas funcionam para você e sua programação será altamente objetivo. Jesus se retiraria à noite para falar com o Pai. Sua programação pode ser diferente da nossa. Alguns de nós podem trabalhar no turno da noite e precisam reservar algum tempo durante o dia. Todos são diferentes. Eu mantive anotações mentais sobre onde e quando vi o maior avanço. Isso me ajudou a aprimorar o uso do meu tempo. 3. Envolva-se na presença de Deus. O segredo da quietude não é estar em tempo limite, longe de todos. Trata-se de estar altamente engajado com a presença de Deus em um nível além das palavras. Ao praticar esse segredo, você perceberá que sua consciência da presença de Deus se expandirá. O belo mistério da presença de Deus dentro de você se tornará muito mais real nesses momentos de quietude. O apóstolo Paulo deu-nos um vislumbre da importância desta revelação. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Podemos estar teologicamente cientes de que Cristo está em nós, mas essa revelação maravilhosa foi projetada pelo céu para ir além do conhecimento da cabeça e ir para a experiência do coração. À medida que praticamos o segredo da quietude, não estamos apenas tentando atrair a presença de Deus de fora de nós. Em vez disso, estamos expandindo nossa consciência da presença de Deus dentro de nós. A presença de Deus dentro de nós é chamada de
A unção. Cristo, o Messias, é uma palavra grega que significa ungido. A unção não é apenas uma energia frágil que flutua invisivelmente obedecendo às ordens de Deus. A unção é Deus concentrado, como o suco de laranja concentrado. Deus concentrou todas as melhores partes de sua natureza e colocou a plenitude de si, de maneira que pudesse ser transmitida a seus filhos. A unção é Deus concentrado. Ela nos preenche e nos orienta para um encontro maior na revelação de quem é Deus, enquanto Cristo está em nós, encorajando nossos corações e renovando nosso relacionamento com Deus. A esperança da glória é o objetivo de Cristo dentro de nós. Isso nos leva à pergunta: qual é a glória, se é a esperança e o objetivo de Cristo em você? Se Cristo em nós, como Deus, se concentra, a esperança da glória é Deus revelado. A glória é a revelação da plenitude de Deus. É a totalidade de sua natureza, o esplendor de sua majestade, a revelação total de sua abundante bondade e misericórdia. Envolver a presença de Deus dentro de nós nos leva de glória em glória. E como dizem as Escrituras, mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, assim como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. 4. Permaneça calmo. Alguém disse uma vez: a paz é o solo da revelação. Se a paz é o solo, a ansiedade é uma erva daninha. Somos encorajados a ter uma grande expectativa, que é muito diferente da ansiedade. Ainda assim, um pode se tornar um falso imitador do outro. A ansiedade é uma forma de preocupação por algo, enquanto a fé é um estado de expectativa confiante. Ambos parecem ter como objetivo a mesma coisa ou muitas vezes o mesmo resultado, mas um se baseia na coragem, enquanto o outro se baseia no medo. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. Uma coisa que notei durante a quietude é que há um momento em que uma visita do céu está para acontecer e eu naturalmente começo a ficar ansioso. Meu batimento cardíaco começa a aumentar e os níveis de excitação aumentam. Mas o que descobri é que permanecer calmo nesses momentos é uma disciplina que me dá a capacidade de receber, deixar ir e deixar Deus. Como alguém poderia dizer: embora possamos praticar o autocontrole, não podemos determinar o que Deus fará em nossa busca por Ele. Não posso ficar ansioso a ponto de tentar desejar uma visitação de Deus ou um transe ou outro tipo de encontro. Isso simplesmente não funciona. À medida que engajamos Deus e o deixamos fazer o que Ele faz de melhor, nossa conectividade com Sua presença aumentará. A paz nos mantém presos à Sua presença, enquanto a ansiedade nos afasta de Sua presença. Isso não significa que Ele nos deixou ou nos abandonou. Simplesmente significa que perdemos de vista onde Ele está. Tenho conversado com muitas pessoas proféticas do tipo vidente e muitas vezes elas entram em conflito porque por um certo período de tempo Deus falou com elas consistentemente por meio de sonhos ou de outra forma por meio de visões. Mas agora é como se tudo tivesse acabado. Meu encorajamento para eles permanece o mesmo.
Deus está sempre se movendo e fazendo algo novo. Talvez foque onde Ele está e pare de se concentrar onde Ele não está. Subtítulo: Visitações. Eu chegarei a visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, 1b. Os encontros sempre foram um componente principal do buscador. As próprias Escrituras são uma compilação de encontros que pessoas normais tiveram com um Deus sobrenatural. Cada encontro os levou a uma maior compreensão da infinita bondade de Deus e da grandeza insuperável de seu reino. Não é de admirar que ele diga: clame a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. Jeremias 33, 3. Tem coisas ainda a serem descobertas sobre Deus. Ele não terminou de revelar as profundezas de seu amor e admiração. Então, como encontramos esse Deus? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Atos 17, do 24 ao 28. O propósito da vida começa com buscar a Deus e encontrá-lo. Ele colocou cada um de nós em diferentes circunstâncias e diferentes culturas para que nossos corações se abram para buscá-lo no lugar em que estamos. A boa notícia é que Ele está mais perto do que podemos imaginar. Dentro das circunstâncias de nossa vida, cada um de nós tem uma fome divinamente colocada que só pode ser satisfeita pela presença de Deus. Inclinando-nos para essa fome, chegamos à conclusão: deve haver mais. Esse mais encontra-se na descoberta de Deus. Quando o encontramos, a adoração começa a nos mover para um lugar de conexão e ansiamos por ele de uma forma que mova seu coração. A parte complicada de buscá-lo é que nossa percepção de buscar a Deus pode cair na armadilha de realizar em vez de receber. Uma mentalidade de realização é uma coisa terrível que acontece com muitos de nós. Quando começamos a buscá-lo, podemos pensar que Deus é como qualquer outro objeto brilhante que trabalhamos arduamente para alcançar em um ponto ou outro de nossa vida. Podemos pensar: eu sei muito bem como isso funciona, eu faço isso e faço aquilo, e também, eu encontro Deus. A realidade é que Deus é recebido, não alcançado. O segredo da quietude nos coloca em um lugar de absoluta dependência dele, onde confiamos que ele vai se revelar como disse que faria. O segredo da quietude nos leva a deixar de ser um bom realizador e a ser um bom receptor. Todo vidente é um bom receptor e, à medida que aumentamos em paz, descobriremos que nossa capacidade de receber aumenta e podemos entrar em sintonia com Ele e como Ele deseja nos encontrar. As visitas são resultado de ser um bom receptor. Aprendemos a hospedar sua presença envolvendo-o no lugar secreto. Aprendemos a recebê-lo por meio da quietude quando ele aparece.
Estar quieto nos coloca em um lugar de estarmos presentes com Deus. E quando aprendermos a estar presentes com Ele, encontraremos a presença dEle. Subtítulo: Chaves para desbloquear este segredo. O segredo da quietude se tornará a força de sanção na vida do vidente. Conforme você pratica esse segredo, você notará uma maior consciência do reino invisível. Coisas que você normalmente não notaria no passado parecem estar acontecendo com mais frequência. Você se tornará mais consciente dos anjos de Deus, da fé de Deus e da atividade do céu. Se você guardar esse segredo, coisas incomuns acontecerão para lhe dar um maior conhecimento da presença de Deus em sua vida. Subtítulo: Fique confortável. Muitas vezes encontramos pessoas tentando praticar esse segredo nas posições mais desconfortáveis. Não há necessidade de fazer uma posição de lótus. Esqueça isso. Deite-se de costas em um colchão confortável. Aqueça aquela cadeira preguiçosa e deite ali com o teu foco interior voltado para o céu. Se você adormecer nessa posição, talvez precise disso e essa seja a visitação de que você precise: dormir. Subtítulo: Preste atenção. Uma das coisas mais difíceis que acontecem em um encontro é a incapacidade de prestar atenção. Às vezes podemos ficar muito animados que estamos simplesmente tendo um encontro e esquecemos de prestar atenção ao encontro. Preste atenção ao encontro quando ele está acontecendo. Concentre-se no que você está ouvindo, no que está acontecendo ao seu redor. Se você prestar atenção, poderá reter a revelação que está sendo mostrada a você. Subtítulo: Comece pequeno. Não cometa o erro de pensar que você tentará lidar com 2 horas de quietude na primeira tentativa. Comece pequeno e faça 5 minutos. Acredite em mim, esses primeiros 5 minutos vão parecer uma eternidade. Depois de 5 minutos, passe para 7 e depois 10. Esteja confiante de que, mesmo 5 minutos de silêncio, ainda é um grande avanço em sua busca por Deus Todo-Poderoso.